Convido-os a vivenciar as diversas maneiras do agir de Deus, ouvir sobre o cumprimento da divina promessa de que esta obra iria crescer, conhecer uma história de fé e a construção da obra do Senhor em Matipó Grande, Pedra Bonita, Minas Gerais. Há alguns anos, uma viúva com 84 anos de idade, chamada Geralda Ramos, moradora de Matipó Grande, sintonizou na Rádio Copacabana, localizada no centro do Rio de Janeiro, onde no programa radiofônico estava o pastor Jair Rosa da Conceição, que ministrava sobre as doutrinas bíblicas. Neste momento, entra em vossos receptores mais uma audição do programa Igrejas que Militam na Obra da Restauração de Tudo. Irmã Geralda, apesar da idade avançada, creu nas Escrituras e enviou uma carta solicitando a presença do pastor, pois desejava conhecer e ingressar na obra da restauração de tudo. A missão foi passada ao pastor Luiz Leite Farias. Nós tínhamos o programa na Rádio Copacabana e chegavam as cartas de convite, pessoas que se interessavam na obra e era atendida essas pessoas, às vezes pelo rádio, e tinha umas que tinha que fazer visita. E o pastor já recebeu a carta da irmã Geralda, que é a mãe do saudoso irmão Silas. Eles escreveram uma carta para o rádio. Aí o pastor Jair pegou essa carta e me entregou para mim fazer a visita, que é lá em Pedra Bonita. O local era de difícil acesso. Contudo, foi conduzido pelo Senhor à casa de um irmão chamado Joaquim, que conhecia a área, mas relutou em ajudá-lo, pois no local havia pessoas avessas ao Evangelho, só mudando de opinião após ouvir testemunhos da atuação direta do poder de Deus. Para chegar aqui hoje é fácil, mas naquele tempo era muito difícil, também o local não era muito recomendável, era um local de fama de pessoas perigosas, e realmente aqui existiram pessoas perigosas, pessoas que entravam aqui e não conseguiam nem sair. E o pastor Luiz, pela prudência de Deus, procurou um irmão chamado Joaquim Fialho, que conhecia e sabia vir aqui. E tinha um irmão, membro da obra, o Joaquim, lá na cidade de Matipó. Eu fui lá porque estava próximo, né, a Pedra Bonita, eu não conhecia, nunca tinha ido lá. Aí fui em Matipó contra esse irmão para ver se ele nos levava até lá. Aí chegando lá, conversando com o irmão falou: ó, pastor, vou dizer ao senhor, se eu fosse o senhor não ia lá não. Desconhecido que entra naquela cidade não sai. Eu não levo o senhor lá. Isso eu aconselho vocês a não irem. Aí eu tentei conversar com ele, convencê-lo, não consegui. Ele me deu uma solução, aparentemente boa. Falou: olha, eu tenho um irmão próximo à Pedra Bonita, que ele é muito conhecido lá. Eu levo vocês até a casa do meu irmão. Depois de eu insistir muito, né? Se meu irmão aceitar levar vocês lá, tudo bem, eu volto da casa do meu irmão, eu volto. Mas lá eu não vou, não. Eu falei: mas tá bom então leva a gente lá na casa desse irmão. Mas aí houve conversa entre eu, o pastor Adenor, Manuel dos Santos, e eles dois, nós tínhamos outras visitas para fazer, que parecia ser melhor, visita de famílias, e tudo dizia que era uma visita que teríamos mais sucesso. Mas Deus colocou no meu coração de ver a velha, já era uma velha, a Geralda já era idosa, 70 e poucos anos. Eu falei: não, eu vou lá. Se vocês não quiserem ir, eu vou sozinho, mas eu vou lá.
Eu recebi a carta para visitar ela, eu vou visitar. Aí ficou combinado assim, fomos para um hotel dormir, porque esse irmão nem hospedar, a gente hospedou. Aí tá, acordamos tratamos para ir de manhã para a casa do irmão dele e fomos de manhã. Mas até chegar na casa do irmão dele, eu comecei a conversar com o irmão, contar a experiência da obra, o que Deus estava realizando. E ele ficou empolgado, ficou maravilhado com as experiências que eu fui contando para ele, passando para ele. Daqui a pouco o irmão ficou crente e falou assim: pastor, quer saber de uma coisa? Quem vai levar vocês lá sou eu. Vamos direto. Tu vai mesmo? Vou? Não, vou sim, eu sou crente também, ué. Eu tenho que ver as maravilhas de Deus, não sei o quê. Ele ficou animado, ficou crente mesmo. Eu falei, então vamos, toca para frente, vamos chegar lá, em nome de Jesus. Aí ele levou. Ele estava mais crente que quase que não deixava a gente falar. Ele virou um evangelista, ele que falava mesmo. Eu fiquei alegre com aquilo. Aí chegamos lá na casa do irmão Silas. Quando a irmã veio que nos viu, ela quase teve um desmaio. Caiu mesmo, de emoção. Mas vocês é o Jair Rosa mesmo? Eu falei, não, mano, nós viemos amando dele. Mas ela passou mal mesmo, de emoção. Ela não acreditava que a gente iria lá. Aí eu falei, irmã, nós só temos a senhora aqui na obra, nós queremos nós queremos levantar a bandeira da obra aqui. Se a senhora morrer, nós não vamos ter ninguém. Que isso, nós somos igual a senhora. Isso, faz isso não, melhora. A gente não tem, a gente é igual a senhora. Não tem nada demais aqui não. Para com isso, a gente precisa da senhora. A senhora é uma peça importante para a obra de Deus aqui. E a gente precisa da senhora boa. Aí, poxa, vou convidar o pessoal, não sei o quê. Aí tá bom, um terreirão de café. Aí eu pensei que ia vir pouca gente. Tivemos uma reunião com umas 400 pessoas. Umas 400 pessoas. Aquela região ali era a maioria. Era uma denominação, uma mulher chamada Vovó Rosa. Enfrentamos era um troço, viu? Tal de Vovó Rosa não era fácil, não. E o catolicismo. A Assembleia de Deus quase fechando as portas. Fraquinha mesmo. E a gente chegou. E fomos e fizemos o primeiro trabalho. Lá, eu, falecido Manel dos Santos e o falecido pastor Adenor Falcão. Fizemos o primeiro trabalho. Mas eles fizeram uma lenha na casa do irmão Silas. E assim começou o trabalho em Pedra Bonita. E foi muita luta, viu? Foi difícil. Eu quando ia para Pedra... Porque depois passei ia sozinho. Eu tinha um Fusca, aí ia para Pedra Bonita. Quando chegava ali na BR-116, na entrada de Pedra Bonita, meu joelho tremia. Dava medo. Fala que não tem medo, mas todo homem tem medo. O troço era feio demais. O evangelho não foi bem recebido na região. Um grupo de resistência foi arregimentado, contrapondo o evangelho ali pregado, e fazendo parte desse grupo havia o jovem Maurício Lopes. Mas a gente que era de lá, a gente não aceitava o que estava acontecendo na região, de forma nenhuma. Até porque a gente, mesmo católico, a gente lia a Bíblia também. A gente era ensinado sobre comportamentos e a gente não tendo conhecimento do que estava chegando, a gente começou a aplicar na nossa vida que aquela turma que estava chegando ali não era de Deus.
Aí os crentes, que até hoje tem o prazer, hoje eu também faço parte dessa turma e tenho prazer de fazer também, ao encontrar o irmão saudava, e uma saudação toda diferente que ninguém nunca tinha visto. Saudar com a paz do Senhor, lá já tinha crente que saudava. Mas aí chegava para saudar com a paz do Senhor e beijava a mão do outro. E era em qualquer lugar, no mercado, na praça. E a gente não tinha conhecimento do ensinamento. Não conhecia as escrituras, na verdade. A gente lia, mas não conhecia. Ninguém nunca tinha explicado sobre isso. Então a gente aplicou isso usando a escritura, a gente aplicou como erro. Essa turma é a turma que ama a saudação nas praças. E fomos dando título ao pessoal da obra. São esses que proíbem alimento. A Bíblia condena esse tipo de gente. Então a gente foi fazendo esse apanhado e por falta de conhecimento, encaixou nessa situação aí. Que eles eram os falsos profetas, que estava surgindo. E a gente, como católico, começamos a trabalhar para impedir a continuidade deles lá na região. E eu, solteiro, no meio dos companheiros, né? A gente fez uma turma boa e começamos a fazer um trabalho de perseguição. Perseguia mesmo. Então, um dia estava lá, não tinha energia, escuro, era lampião mesmo. A gente estava lá fazendo um culto na casa de um irmão. Aí um desses camaradas estava lá. A gente arrumou um jeito, nós vamos jogar uma pedra lá agora. Aí um dos companheiros pegou uma pedra de 1,2 kg, estou falando 1,2 kg porque ela foi pesada na balança. Depois que acabou o culto, todo mundo reunido no quintal da casa, o indivíduo foi na beirada do terreiro, que de longe não dá para julgar muito, porque a pedra é pesada, 1,2 kg. Ele balançou e jogou lá no meio do pessoal. Pedrão mesmo, julgado, bateu no peito do garoto desmaiou na hora. Aí, o pastor Denô, naquela coragem toda, gente, o adversário fez o papel dele, mas a gente está aqui fazendo o papel do Senhor, e ele está conosco. O menino está morto. Os pais não precisam de preocupar, que nós vamos orar e Deus vai ressuscitar ele. Vamos provar para essa gente que o Senhor está conosco. Isso é o pastor Denô falando. E a gente acreditava que nunca, né? Nem que vai orar, Deus vai ressuscitar o menino, nada. E o pastor Denô reuniu a turma, as irmãs colocou o véu de novo na cabeça, o pastor Denô fez uma oração. O menino levantou, a pedra está guardada lá até hoje, ela está com o irmão Zezinho, viu? Que é membro da igreja em Pedra Bonita, essa pedra está guardada até hoje, inclusive o rapaz era sobrinho dele. E o Senhor manifestou na hora. Aí pronto, ligaram a aparelhagem de novo, o culto já tinha acabado, ligaram a aparelhagem de novo. Aí que o pau quebrou mesmo. Nada impedia aqueles crentes, nada fazia as paredes, tinha prazer de ser perseguido. Quanto mais perseguição, Deus mais usava eles. As coisas não foram fáceis. Muita perseguição. Muito embora a perseguição à igreja foi um termômetro estimulador para o crescimento do trabalho. Havia muita perseguição aqui, muita bagunça aqui, a ponto que num culto um jovem pegou um sapo morto e jogou no meio do culto, aquele sapo fedendo no meio do culto, e muita arruaça e muita perseguição. Sei lá, até hoje eu tenho medo de sapo, mas aquele dia também eu não fiquei sem medo nenhum. Isso começou. Aí eu fui para a porta e comecei a assistir, do lado de fora, mas vendo o pregador lá dentro. Aí parece que ele me viu e ficou empolgado e começou a falar de mar de escultura. Peguei um sapo pelas costas, levantei um sapão que ficou com as pernas arreganhadas lá. Mirei lá no pregador, joguei lá dentro. Não tive coragem de ficar, joguei o sapo e saí fora. O grupo de jovens da resistência combinaram espancar o evangelista Adenor. Separaram pedaços de pau e foram para a estrada esperá-lo. Passaram-se as horas e o evangelista apareceu e estava tocando e cantando um corinho.
pastor Adenor foi um homem de Deus ali, sofreu muito, mas Deus fez muito milagre na vida do pastor Adenor, né? Juntava pessoas para bater nele e chegava perto dele, não conseguia bater, ficava igual bobo, não fazia nada. E o pastor Adenor, um homem sempre muito corajoso, estava trabalhando lá como evangelista na época. O pastor Luiz colocou ele lá como evangelista. E ele era um homem destemido, muito corajoso. E leva a proteção mesmo. A turma que era do lado dele, ele cuidava. E não tinha distância para ele, para andar a pé. Um dia nós juntamos para pegar ele. Uma turma de 5. A gente não queria matar, mas dar um couro nele bem dado a gente queria. Era a ideia. Arrumamos um pedaço de pau cada um. E a gente vai dar um couro nele hoje. Vamos esperar ele na volta da estrada. Tinha uma volta lá da estrada que era um ponto certo. Ele tinha que passar. E a lua muito clara. 9 horas da noite nada, 9h30 da noite nada, 10 horas da noite a gente está lá na curva da estrada esperando. E daqui a pouco vem ele, com o violão debaixo do braço, tocando e cantando um corinho. E esse corinho eu lembro como se fosse agora, parece que eu escuto a voz dele. Ele cantava assim, vai abalar, quando... Aí chegou perto da gente. Chegou, pegou o violão por aí, pelo braço, né? Tirou debaixo do braço, segurou. E foi na mão de cada um e cumprimentou. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. E os 5. E os 5 queriam dar um couro nele, estava ali para aquilo. E ele falou assim, ele deu continuidade, ele falou assim, a noite está bonita, né? Ninguém respondeu ele. A gente não queria conversar com ele. Aí ele foi e falou mais assim, tá bom, não vou atrapalhar vocês não. E viu que a gente não respondeu, a gente não estava a fim de conversar. Ele falou, tá bom, não vou atrapalhar vocês não. Que Deus abençoe a todos, hein? Aí foi na mão de cada um de novo, boa noite, boa noite, boa noite. Cumprimentou todo mundo na mão de novo. Botou o violão para debaixo do braço e continuou. Quando Jesus voltar, o mundo vai abalar. Ou seja, onde ele parou o corinho, ele continuou cantando. Aquela parada ali não tirou da mente dele o que ele estava fazendo. E aquilo ali inibiu a gente de tomar qualquer decisão. E ele conseguiu ir embora, virou a curva da estrada, foi embora. Quando ele virou a curva da estrada, um olhou para o outro, e aí? Deixou o homem embora? Eu vim porque você me chamou. Você chamou, todo mundo está combinado de dar uma coça nele, rapaz, você não é homem não? Aí a briga começou. Pô, você está falando que eu não sou homem? E lá na roça tem esse preconceito. Se falar que o outro não é homem, você arruma encrenca. Mesmo que ele não seja muito, mas você tem que manter. Você está falando que eu não sou homem? Rapaz, falou que ia bater, não bateu nada, você não é homem mesmo não. Aí pronto, aí começou a paulada no meio dos 5. Ou seja, eu lembro assim da palavra de Deus, eu lembro quando a Bíblia diz, hoje eu tenho conhecimento disso, quando a espada dos filisteus tornou uma contra o outro, né? Tornou um contra o outro. Eles estavam numa guerra contra Israel e Deus agiu da maneira que a espada deles virou um contra o outro. Hoje eu posso saber o que é essa história porque eu participei dela ao vivo. Os 5 entrou na paulada, um batendo no companheiro, batendo no outro porque não conseguiu bater no homem de Deus que estava lá envolvido fazendo a obra de Deus. Em um dos movimentos da resistência, a irmã Rosa se machucou no arame que foi colocado com o fim de ferir os irmãos. Ao invés de ficar irritada, orou em alta voz. Senhor, salva quem fez isto e traga para nosso meio. Ali o Senhor começou a trabalhar na vida do jovem Maurício, que começou a acompanhar os cultos, porém de longe. Um belo dia, hoje nós vamos arrumar um jeito de fazer essa turma agarrar no arame. Eu juntei com os amigos lá e... Amigo, né? Era amigo. São amigos até hoje, estão vivos, existe. São pessoas amigas, mas que não conseguiram chegar onde eu estou hoje, ainda. E o que nós projetamos foi o seguinte, lá tem muita estrada, lá é zona rural, muito pasto, muita lavoura, mas toda estrada tem uma cerca dos 2 lados. Então, com arame farpado. O que a gente fez nesse dia?
A gente descolou o arame de um lado da cerca e atravessou para o outro lado e amarrou. Ou seja, o que viesse ali, agarrava ali. Machucava, caía, qualquer coisa tinha que acontecer. E nós deixamos para fazer isso justamente na hora que acabou o culto. Porque era a hora que acabava o culto, os crentes iam embora para casa. E tinha que passar ali. Aí vem o pessoal da igreja, contando o caso, tudo satisfeito com o culto que tinha sido realizado. E aí eu lá no meio do mato, escondido, porque tinha amarrado o arame. E o meu desejo era ver uma mulher daquela com aquela roupa comprida agarrar ali e cair lá pro chão, machucar. Eu tinha esse prazer. Sei lá, não tinha conhecimento. Achei que estava fazendo certo, que eu ia combater o anticristo. Eu achava que eu estava combatendo os falsos profetas. Não tinha conhecimento da palavra. Foi quando uma irmã, um garotinho nas costas, criancinha bem pequenininha ainda, ela de noite, ela não viu o arame, ela chegou e justamente fez o que a gente tinha premeditado. Ela agarrou no arame. Quando ela bateu no arame, ela agarrou, aquilo deu aquela sensação ruim. E a gente pensou que a reação deles era encrenca, né? Era gritar quem tinha feito aquilo, brigar. Aí aquela irmã, hoje é irmã, né? Ainda existe, ela tá lá em Pedra Bonita, ainda é membro da igreja. Ela falou assim, Senhor. Eu não sabia nada de presença de Deus, mas aquele dia eu posso falar que eu senti pela primeira vez. Hoje eu sei que é a presença de Deus. Ela falou, Senhor, tem misericórdia dessa vida que fez isso? Tem misericórdia dessa pessoa que fez isso? Salva ele e traz ele para o nosso meio. Nossa, eu arrepiei meu corpo todo, me deu uma vontade de chorar e eu chorei mesmo. E eu fiquei assim, meu Deus, o que eu fui fazer? Me perdoa. Aí comecei a me quebrantar ali mesmo. Acho que Deus começou a trabalhar na minha vida ali mesmo. Deus permitiu isso tudo para me ver acontecer, para me ver o comportamento dos crentes, ver como é que eles agiram, para chamar a minha atenção. Porque o que eu queria, eu com meus companheiros, tudo que eu queria era impedir o crescimento da obra de Deus naquele lugar. Não era para ter de jeito nenhum, no nosso pensamento não podia continuar. E eles desamarraram o arame, foram embora. E eu não pude sair do mato, eu tive que ficar lá até ir todo mundo embora, porque eu fiquei lá, aí eu fiquei sozinho, né? Na hora de amarrar o arame, eu tinha companheiro, eu estava cheio de coragem, essa coragem com certeza, ela era do adversário. E assim que aconteceu esse lance, acho que até o adversário saiu de perto de mim. Nem ele ficou para me fazer companhia. E eu fiquei sozinho, passando aquela situação toda, aquela aflição. E eu prometi para Deus ali mesmo que nunca mais eu faria aquilo. Seu pai, ao perceber a mudança, exigia que rezasse o terço antes de sair. Aí daí para frente eu comecei a frequentar os cultos, mas de longe. Frequentando, não aparecendo muito, mas frequentando. E tinha os dias certos de culto nas casas. E meu pai tomou conhecimento que eu estava indo. Aí chegava no dia do culto, o covardia, ele fazia a gente rezar um terço no horário do culto. Pai, eu posso dar uma saída? Eu nunca saí, mesmo não crente, nunca saí assim, mesmo na roça, nunca saí sem avisar. Pai, posso dar uma saída? Não falava onde que ia, mas avisava que estava saindo. Se ele falasse que podia, ia, se não, posso dar uma saída? Eu falei, poder, pode, mas você vai rezar um terço primeiro, porque ele sabia que eu ia para o culto. Um dia, ganhou uma Bíblia e quando tinha tempo, fazia a leitura escondido do pai. Na lavoura um dia, outro crente da Assembleia de Deus perguntou ainda, o que te impede de sair para a igreja? Eu falei, muita coisa. Ele falou, mas o que eu posso te ajudar? O cara simples, humilde, mas ativo. Ele foi ativo na colocação dele. E ele foi e falou assim, eu falei assim, cara, eu não vou escutar homem nenhum. Eu vou comprar uma Bíblia para mim e vou começar a estudar. O que eu achar nela que tiver certo, eu vou fazer. Ele falou assim, então você não precisa comprar não, você já tem. Ele não tem não, eu vou comprar. Eu falei, tem uma novinha ali, eu vou te dar. E me deu mesmo. Terminou o dia, eu fui embora para casa com ela. Alegre, pensando que eu estava levando a palavra de Deus para dentro de casa. Cheguei em casa, falei com meu pai, falei, meu pai, ó, ganhei
hoje, palavra de Deus, eu vou ler. Ele só pegou ela na hora, que já estava desconfiado, abriu a primeira capa, traduzida e corrigida por João Ferreira de Almeida. Quando ele leu isso, ele fechou e falou assim, eu não vou rasgar não, que eu te considero. Ele não considerou nada para lá, ele falou assim, não vou rasgar que eu te considero, mas isso aí não vale nada. A Bíblia é a nossa, essa aí eles tiraram um monte de livro dela. E a Bíblia diz para não tirar nem uma letra e nem um tio. Ele ainda usou essa palavra para mim ainda. Ou seja, ele cortava a risca dentro do que a mente deles entende. Aí eu já estava meio pro lado mesmo, eu já estava bem animado, eu já estava assistindo as mensagens há muito tempo. Aí eu falei, pai, deixa eu falar pro senhor. Na Bíblia do Senhor, que é a nossa, tem 10 mandamentos. Nessa aqui também tem. Mesmo faltando o livro que o senhor está falando, ela tem. E esses 10 mandamentos se encerram em 2. Que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se eu conseguir, pai, fazer essas 2 coisas, eu não preciso de mais nada. E entrei pro quarto chorando. Guardei a Bíblia com muito carinho, que eu não podia ler. Ele não deixava eu ler. Mas quando eu tinha oportunidade, eu li assim mesmo. Logo após seu casamento, recebeu a visita do pastor Adelimir e sua esposa em seu novo lar. E o tempo foi passando, chegou o casamento, casei. Aí quando foi 13 de janeiro de 87, casei em 86, 26 de julho de 86, 13 de janeiro de 87, o pastor Adelimir esteve na minha casa, perguntou se podia fazer uma visita, eu falei que podia, falei, mas vai de noite, porque meu pai não pode saber que o senhor vai não. Apanhar o senhor lá dentro do terreno não vai ser legal não. Foi ele, o pastor argentino na época ainda era irmão, foi com a esposa, o pastor Adelimir, esposa, a irmã Nilda, e começou a conversar com a gente, eu e minha esposa. E uma das perguntas que ele fez, depois de bastante conversa, ele falou assim, você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Eu falei, pastor, querer eu quero, só que não vai ser hoje não. Até porque eu tinha um menino para batizar, estava marcado já, eu tinha que batizar um menino lá na igreja católica, isso é padrinho do menino. E ele falou assim, você não quer hoje, mas se Jesus voltar hoje, você vai responder o que para ele? Me deu um apertozinho. Falei, pastor, mas eu tenho que acertar um negócio aí primeiro, com certeza ele vai me esperar, que sabe o desejo do meu coração. Tentei dar aquela disfarçada aí, ele com muita sabedoria. Ele falou assim, mas quem disse que precisa você contar que você aceitou Jesus? José de Arimateia, ele era um discípulo oculto de Jesus por medo do judeu. Aí me deu Bíblia. Aí eu pensei bem na hora e Deus começou a trabalhar, Deus começou a visitar eles, né? A irmã Nilda, o senhor renovou ela no Espírito Santo dentro da minha casa. Primeira vez assim que eu vi aquela coisa de muito próximo. E que ele me encheu, sabe? Na mesma hora eu falei, não, pastor, eu quero aceitar Jesus. Se o senhor me prometer para mim que o senhor também não vai fazer comentário, eu quero aceitar Jesus, vou resolver minha vida e depois eu vou para a igreja. Eu falei, não, ninguém vai saber de nada não, beleza. Aí virou para minha esposa, e a senhora? Ela falou assim, eu acompanho ele. Aí ele ainda foi bem catedrático na hora, ele falou, só acompanha ele, a senhora acompanha ele, ou a senhora quer aceitar Jesus como seu Salvador também? Ela falou, quero aceitar Jesus. Aí o senhor encheu a nossa casa, né? Aquele dia mesmo ali, eu e minha esposa junto. Sentimos a presença de Deus junto ali. Eles foram embora. Aí a gente deitou e dormiu. Eu não gostava de... Eu vesti manga comprida no casamento. Nunca fui fã da manga comprida. Mas a camisa do casamento ainda estava guardada. Ele foi embora, eu não tive coragem de deitar na minha cama sem roupa mais. Eu já fui dormir com roupa. Eu já não tive mais coragem de dormir sem roupa. E amanheceu o dia, eu botei aquela camisa do casamento, inclusive. Saí de manga comprida e comecei a contar para todo mundo. Primeiro que eu encontrava, sabe uma coisa? O que aconteceu? Eu sou crente. Quê? Você tá doido, rapaz? Não, agora eu sou crente. Ah, mas seu pai e sua mãe? Não, quer saber? Não, eu sou crente. Achava outro, não. Sabe o que aconteceu? Eu sou crente, sou crente. E eu não esperei ninguém dar notícia, eu mesmo estava dando notícia para todo mundo. Aí fui trabalhar. Quando eu voltei de tarde do serviço, minha mãe já tinha tomado conhecimento, meu pai. Cercaram na beira do caminho.
prestou não. Minha mãe, inclusive, falou para mim assim, olha, eu prefiro ver você caído na beira de uma estrada bêbado do que ver você crente. E ainda mais daquela igreja. Tadinha, hoje ela paga um preço muito grande por isso, mãe. Aí meu pai veio também, rasgou minha camisa no meu corpo, me deu uns tapas. Ainda eu casado já, ele me deu uns tapas. Só que eu tava apanhando com alegria doida. Que vontade de apanhar mais, eu não tava nem aí. Nem doía. Ele batia e eu não revidava em nada. O perseguidor, sendo alcançado pela misericórdia celestial, hoje é o pastor Maurício Lopes nesta grande obra de Deus. Foi dada a largada. Contudo, as coisas não fluíram de imediato. Havia frieza espiritual. O povo era difícil e os cultos eram trabalhosos, pois não havia a alegria do Senhor no meio do povo. E assim começou o grande trabalho aqui. Primeiramente, o culto foi feito aqui, na fazenda, e depois o trabalho foi crescendo, aí já não tinha mais espaço aqui, nas dependências aqui da fazenda, então o irmão Silas cedeu ali uma parte da tulha que tem aqui e começaram os trabalhos a serem realizados aqui. Aos 26 anos, o evangelista Adelemir Garcia Esteves trabalhava em Braço do Rio e o Senhor visitou em sonhos o seu vaso Irmã Maria da Graça e revelou a transferência dele de Braço do Rio para Pedra Bonita, a fim de trabalhar junto com o evangelista Adenor Falcão. Eu, com 26 anos, eu fui para o campo missionário, trabalhei junto à igreja em Braço do Rio. Eu era evangelista, mas ao mesmo tempo já era um evangelista que apacentava. O Senhor havia me prometido que iria me abençoar como evangelista e realmente Deus me abençoou muito ali junto à igreja em Braço do Rio. Passei um ano ali, mas como houve uma necessidade de ter mais um obreiro aqui na região, e o pastor Luiz estava assim em dúvida se me trazia, não trazia, porque Deus estava me abençoando ali junto à igreja, mas aí o Senhor deu um sonho à irmã Marinha, que era para me trazer para aqui. E eu me lembro que foi mais ou menos no ano de 1983, mês de setembro, ainda estava muito frio aqui na região, aí foi uma Kombi que trouxe a nossa mudança de Braço do Rio para aqui. Chegamos aqui, já era praticamente madrugada e foi o primeiro contato que tivemos com o irmão Silas, com a irmã Dazinha. Havia trabalhos na região distantes entre um e outro de aproximadamente 12 quilômetros, cujo acesso, no princípio, se fazia a pé, depois de bicicleta, moto e finalmente de carro. E começamos a trabalhar aqui, juntamente com o evangelista Adenor, virando as serras. Tinha um trabalho no Santana, que nós virávamos 2 serras, 5 horas, né, virando serras e fazendo um trabalho num lugar muito hostil também. Córrego dos Fialhos, nós andávamos 18 quilômetros a pé, chegava ali no Córrego dos Fialhos, juntava uma multidão, era uma bênção. E dormimos ali. Aí surgiu também, através do programa de rádio, o início do trabalho da igreja em Coqueiro, na casa do irmão Adão de Paiva, da irmã Maria Catarina. Aí, no Córrego dos Fialhos, íamos a pé uns 12 quilômetros também, virando serra, até chegar ao córrego do Coqueiro. Ficávamos ali na casa do irmão Adão de Paiva. Aí fazíamos esse circuito. Matipó Grande, Fialho, Coqueiro, Santana, e fazíamos esse circuito. Depois o Senhor orientou ao saudoso evangelista, na época, Adenor Falcão, ir para Rondônia, e eu assumi definitivamente aqui o trabalho, fiquei trabalhando diretamente aqui com os irmãos e assumi todo esse campo aí de trabalho. Acrescenta-se ao começo da igreja um tempo em que a mocidade foi assolada por um vento de frieza espiritual envolvendo quase todos. No entanto,
o Senhor despertou o evangelista Adelemir para buscar o batismo no Espírito Santo. O princípio do meu trabalho aqui, como já disse, foi muito difícil o lado espiritual, porque era uma congregação muito fria espiritualmente. E passou um vento aqui que levou praticamente quase toda a mocidade. A congregação ficou praticamente sem mocidade e só com os mais antigos. Aí me veio na minha mente o seguinte, e foi uma orientação de Deus, me orientando em minha mente, que para aquecer o trabalho, para que houvesse um dinamismo no trabalho, para que houvesse um avanço no trabalho, teria de haver batismo no Espírito Santo, porque haveria um aquecimento especial naquele trabalho. E só eu era batizado no Espírito Santo, nem minha esposa saudosa, a irmã Enilda, não era batizada no Espírito Santo. Mas eu me lembro que num culto de oração, aí abriu o culto, daqui a pouco eu estou vendo que o Senhor começou a visitar a minha esposa e começou a visitar ela. Daqui a pouco, no meio daquele ambiente gelado, minha esposa falou em mistérios. Aí eu falei, meu Deus, o Senhor batizou minha esposa no Espírito Santo. Aí eu falei, irmão, agora eu e minha esposa somos batizados no Espírito Santo. Vamos buscar o batismo no Espírito Santo, incentivando os irmãos. Aí eu me lembro que logo, alguns dias à frente, nós subimos um monte, era um monte muito alto que tem aqui. Aí naquele monte só começou a alegrar os irmãos. Aí eu comecei a ver um mover do Espírito, a irmã Dazinha, eu sou alegrando ela, a irmã Rosa, alguns irmãos da igreja. Aí daqui a pouco só batiza a irmã Dazinha no Espírito Santo. Falei, opa, já somos 3. Daqui a pouco só batiza a irmã Rosa no Espírito Santo. Opa, já somos 4. Aí já eram os 4 batizados no Espírito Santo. Então o culto já começou a mudar. E eu incentivando os irmãos nesse íntere, o Maurício Lopes, né, que também ele fazia as suas bagunças aqui, não gostava de mim, creio que é um nome bem conhecido, que hoje é o pastor Maurício, mas ele era da turma também do Contra, hein? Aí eu me lembro que Deus abençoou, que ele aceitou Jesus no nosso trabalho, ele, a irmã Divina, sua esposa, aí passaram a congregar com a gente, aí se batizou, e nesse íntere aí começou a alegrar mais a igreja. Eu me lembro que foi um dos cultos mais poderosos que eu me lembro aqui, que estavam buscando o Senhor, só visitando a igreja. Aí eu chamei os irmãos para virem à frente, quem desejava ser batizado no Espírito Santo. Aí os irmãos vieram, aí pedi minha esposa, a irmã Dazinha, a irmã Rosa, que já eram batizadas. Irmão, vamos orar, irmã Dazinha, ora. Irmã Rosa, ora minha esposa, e eu orando. Daqui a pouco sou batizo o irmão Maurício, aqui do meu lado esquerdo, do Espírito Santo, começou a falar em mistérios. Eu falei, irmão, o senhor já batizou o irmão Maurício no Espírito Santo, vamos buscar, aí, Senhor, batiza. Aí eu, de olhos fechados, abri meus olhos, aí a irmã Divina, esposa do irmão Maurício, estava assim, olhando para mim, encarada para mim. Eu falei, irmã, por que o senhor ainda não te batizou no Espírito Santo? Foi como uma energia caísse na hora sobre a irmã Divina, ela já saiu falando em mistério. Falei, irmão, o senhor já batizou mais um no Espírito Santo. E daqui a pouco eu estou vendo que a Lúcia, que é a filha aqui da casa, a mais velha, era uma jovem muito tímida. Se chegássemos aqui, ela se escondia. Estou vendo aquela jovem quicando no banco e glorificando. Falei, isso aí é anormal, essa jovem é muito vergonhosa. Aí daqui a pouco eu vejo, o senhor batiza aquela jovem no Espírito Santo. Eu falei, irmão, o senhor batizou a jovem Lúcia no Espírito Santo. Aí, buscando a Deus, aí a igreja já naquele fervor. Aí daqui a pouco, no meio do santuário, o senhor batiza a minha filha Noemi no Espírito Santo. Aí o senhor batiza a minha filha Noemi no Espírito Santo, ela começa a discursar em mistérios, e começa a discursar e apontar, e uma glória na igreja. Aí daqui a pouco ela começa a cantar um hino em mistérios. É aquele, não perturbeis o coração. Aí eu conheci o hino, os irmãos não conheciam, ela cantando o hino na música certinha.
E ela cantou todo aquele hino em mistério, me lembrei do hino, procurei na harpa, era o 84, falha a memória da harpa. Aí depois ela foi me contar, pai, o senhor me batizou no Espírito Santo, de repente eu olhei para o púlpito, eu vi um varão alto, todo de branco, com um instrumento nas mãos, e começou a tocar aquele instrumento, e eu comecei a cantar em mistérios. E foi uma glória, saí daqui a pouco, eu de olhos fechados, a igreja tomada, aí eu saio no meio do povo assim de olhos fechados, aí eu boto minha mão sobre a cabeça de uma... Eu sabia que era uma irmã por causa do véu, aí aquela irmã na hora fala em mistérios também, quando eu abro meus olhos, era minha filha, a jovem Esther, sendo batizada também no Espírito Santo. Aí a partir daí quero dizer para vocês, a igreja tomou um outro rumo, a glória de Deus descia nos cultos. Tinha cultos aqui que eu acabava o culto no horário. Só começava outro culto até meia-noite, até 2 horas da manhã. Só batizava criança, só batizava irmãos, só batizava e a igreja virava uma glória, uma coisa maravilhosa. Aí o que aconteceu? Começou a atrair os irmãos da obra. Daqui a pouco começava a vir caravanas e caravanas, e quem vinha, Deus abençoava. E assim foi esse início espiritual muito glorioso, que marcou, o nosso ministério aqui nesse lugar. Em 30 de 3 de 1986, o Senhor usou seu vaso, irmã Erzeni Duarte, e orientou para o então evangelista Adelemir receber a unção pastoral. E em 1987 foi organizada a igreja em Pedra Bonita. Bem, aí foi em 1986, aí aqui já estava um trabalho já robusto, Aí nós fomos para uma Assembleia Geral. Aí chegamos na Assembleia Geral, o senhor tomou a irmã Fia, irmã Zeni, aí o senhor falou, os meus servos ainda receberão a imposição de mãos nesta noite. Quando o senhor falou isso, eu senti que uma mão invisível me pegou aqui. Olhei, um desses aí sou eu. Fiquei assim, como se fosse uma mão invisível. Aí o senhor começou a falar, aí o senhor citou meu nome e o nome do pastor Eurilo. Aí definiu que eu iria ficar aqui e o pastor Eurilo iria ficar em Venda Nova, Belo Horizonte. Então foi em 30 de março de 1986. E assumi a igreja aqui em 1987. No princípio da obra, a experiência com o fogo era algo normal. Muitos irmãos contavam o gozo que era vivenciar tal atuação divina. O evangelista Adelemir também queria ter essa experiência, e certo dia chegou uma caravana e na madrugada subiram uma montanha. Mas essa história de fogo, eu ouvia falar que no princípio da obra, o Senhor mostrava muito fogo, era até árvores incendiadas, e os irmãos subiam um monte e traziam fogo. E eu fiquei querendo também ter essa experiência, eu não sabia como, mas eu sabia que tinha que pedir a Deus, Senhor, para nos mostrar fogo. Mas só que um tempo atrás, veio uma caravana aqui, estava o saudoso pastor Genésio Fuli, estava o pastor Luiz Leite Farias, a irmã Marinha. Aí eu me lembro que nós subimos um monte aqui, nós chegamos no alto da montanha, aí eu estou vendo o pastor Genésio falando em mistério, apontava assim para o alto, apontava para o meio do monte e vinha uma glória sobre nós que era uma coisa que quase de nos derrubar mesmo. E o Senhor visitando aquela caravana no alto da montanha, o pastor Genésio falando em mistério, falando em mistério, falando em mistério. A minha filha Marta Berenice, ela era pequenininha. Ela bateu no meu ombro, aí eu olhei para ela, ela me mostrou a mão assim, estava cheia de fogo. A mão cheia de fogo. Eu falei, o senhor está aqui em fogo mesmo. Aí eu falei para os irmãos, irmão, o senhor está se manifestando em fogo aqui para nós. Quando eu falei assim, rapaz, o monte lastrou de fogo. O monte virou fogo puro.
E a glória de Deus desceu mesmo. A coisa foi maravilhosa. E o pastor Genésio Fuli, ele e a esposa dele, ela tinha uma enfermidade, ela tinha um problema de fluxo de sangue, não curava, e ela passava muito mal. E o pastor estava até preocupado com ela. Aí o senhor falou para ele: Ungido, não fica preocupado não. Nessa hora eu estou curando a tua esposa. Terminou a montanha, o pastor Genésio veio para cá, ele estava hospedado aqui, e ele foi dormir falando em mistérios. Aí chegou um momento que ele conseguiu falar em português, aí ele contou o que ele viu na montanha. Ele falou que nós estávamos ali na montanha, de repente ele falou que se aproximou um varão todo de branco, rosto igual do irmão Ananias, vermelhinho, e tinha um embrulho nas mãos. E pegou aquele embrulho e jogou no nosso meio. E quando jogou aquele embrulho no nosso meio, o monte virou fogo puro. E o pastor Adenor, o saudoso, que era evangelista na época, ele falou que ele ouviu um barulho, como se fosse uma pedra que tivesse caído no meio da montanha. Foi nesse momento que o varão jogou aquele presente, né? Então foi a primeira manifestação de fogo aqui no alto da montanha. A partir disso, o fogo era encontrado na água, nas árvores, nas estradas, e assim a igreja prosperou. Muitos sinais se sucederam. O diácono Marlito, trabalhando na plantação de café, viu uma muda diferente e a escondeu. Quando foi olhar, a muda estava toda acesa pelo fogo de Deus. Outro episódio relatado por ele, que em um dia de muita chuva, orando na casa do irmão Geraldo, o Senhor acendeu um pedaço de pau e nessa oração, a filha desse irmão foi batizada no Espírito Santo. Tive uma experiência uma vez, eu estava fora da igreja. Eu já contei várias vezes, que para mim foi assim, eu estava puxando as mudas de café e à noite, sempre trabalhei muito. Aí à noite eu peguei com o meu tio para poder puxar para ir umas mudas de café para plantar. Aí eu peguei o animal e estou puxando a muda à noite, às 9 horas da noite, e eu carregando a muda. Sozinho, chegava lá, enchia a muda, eu levava para poder liberar para ele plantar no outro dia ou na próxima semana, que eu não lembro bem mais. Aí, quando eu peguei uma muda de café no chão, quando eu levantei, a sacolinha estava toda acesinha dentro da sacola. A raiz do café estava toda assim, iluminando. Aí eu achei aquilo muito, muito importante, olhava assim, tava, é tipo um espelho com aquela iluminando dentro, entendeu? Separei aquela muda, enchi, normal, o animal, e subi. E trouxe na mão. Aí o que eu fiz? E eu passava na encruzilhada, onde eu ia lá para casa, para me levar a muda. Tipo assim, eu deixava a encruzilhada, aí quando eu cheguei na encruzilhada, eu peguei aquela muda de café e escondi numa moita de capim, que tinha lá assim uma grama, né? Escondi para assim, quando eu terminar de carregar as mudas, eu levar para poder mostrar a mãe, que eu achei muito bonita, né? Aí pensei, eu vou deixar ela escondida aqui, para me levar para poder mostrar a mãe. Mas só que aí eu escondi e voltei para poder buscar mais. Mas aquela curiosidade, né? Até escondida ali a muda. Aí eu já vim trazendo outra viagem, mas cheguei ali e fiquei de olho onde eu tinha posto aquela muda. Só que aí aquela grama já estava toda acesa. Entendeu? Onde eu tinha posto a muda, a grama tinha acendido todinha. Aí eu fiquei, entendeu, muito empolgado, tipo assim, mas sabendo que era Deus. Entendeu? Porque eu sempre, não sei se é porque eu gosto demais de ver fogo e creio muito nisso, entendeu? O Senhor sempre me mostra fogo. Aí eu apanhei ela, que eu tinha largado escondida, mas lá ficou acesa a grama. Levei, mostrei a mãe, entendeu? E assim é muita experiência de fogo aqui perto de casa. Já teve vezes de eu sair daqui de noite, enjoelhar ali, orar e acender. Entendeu?
O cachorro assim tá tudo aceso, assim, igualzinho. Aí eu chamo os meninos para ver, entendeu? Cecília já viu, a Thalita. Então é uma experiência muito boa que nós temos. Tem poucos dias, eu e o Matheus foi olhar umas criações num horto, num pasto ali. Aí anoiteceu lá, com nós arrumando uma cerca. Eu tinha largado a moto mais embaixo no caminho. Aí nós desceu, nós dois. Quando nós chegou onde estava a moto, perto da moto estava tudo cezinho, entendeu? Tudo assim. Pedaço de pau desse tamanho assim, tudo acesinho pro chão fora. Aí nós pegamos um punhado, orou, agradeceu a Deus, montou na moto. E assim, é muitas experiências, entendeu? O Senhor tem nos dado e que tem confortado nosso coração e ajudado nós a vencer as lutas, entendeu? Em uma subida à montanha, a irmã Rosa viu uma outra irmã sendo batizada no Espírito Santo e na hora pensou: quem sabe hoje não é o meu dia de receber o batismo no Espírito Santo? E naquele momento o Senhor a batizou. Eu não era muito de pedir o Senhor para batizar com o Espírito Santo, não. Mas eu ouvia os outros falando em mistério, sentia assim aquela alegria. Assim o pastor falava em mistério, cantava até hino em mistério. Para mim aquilo era alegria. Eu pensava assim, uai, Senhor, se o Senhor ver que eu estou preparado, o Senhor vai me batizar com o Espírito Santo. Aí nós fomos um dia para o monte, chegamos no monte, o Senhor nos visitando bastante. Graças a Deus, porque o Senhor nunca deixou nós só. Apesar de nós passar por esses momentos agora, o Senhor sempre está conosco, Ele não tem deixado nós só, né? Chegamos no monte, o Senhor visitou muito o nosso coração. E aí naquele momento, o Senhor visitou o pastor. O pastor viu tão sinal e falou para nós, aqui me deu uma alegria tão grande. Aí, naquele momento, a Mandazinha pegou e falou em mistério. Quando o Senhor visitou a Mandazinha, que o Senhor batizou ela com o Espírito Santo, eu falei, Senhor, quem sabe é meu dia? Pensei com o Senhor, né? Falei, quem sabe hoje é meu dia também. Naquele momento, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. E eu senti muito honrada. Aquele outro dia, para mim, foi um dia tão alegre que apresentava que eu não estava aqui nessa terra. Né? Fiquei até na casa do pastor, passei o resto da noite na casa do pastor, no outro dia a gente vinha embora. Mas aquela alegria tão grande no meu coração, que o Senhor tem dado para nós muita bênção. Né? O Senhor tem alegrado muito nossos corações, tem nos abençoado. E a bênção do Senhor é completa, né? E o Senhor visitou muito meu coração e eu fiquei muito alegre mesmo. Eu falei com o Mirovê, eu estou tão alegre, parece que o dia hoje está tão bonito. Ele falou, mas tem que estar mesmo, pela bênção que recebeu do Senhor, né? Os bebês nasciam em casa devido à dificuldade de acesso às unidades de saúde. Uma das irmãs passou mal e pediu para abrir a Bíblia naquele momento difícil. Quando eu fui ganhar o Leomin, eu senti muito fraca mesmo. Cheguei até a falar com a minha mãe, falei, minha mãe, não tem jeito mesmo. Eu não falei com ela que eu ia, como diz o caso, ia partir mesmo, não, porque eu não podia falar, né? Eu me senti muito fraca, falei assim, mãe, eu estou muito fraca, eu não vou aguentar nada mais. Ela só falou, minha filha, pega com Deus, que Deus abençoe a gente em qualquer lugar que nós estiver. E o Miroveu, naquela fadiga, coitado, foi depressa e orou e abriu a Bíblia. E abriu a Bíblia, assim, quando ele abriu a Bíblia, veio o versículo, só que eu não conseguia guardar o versículo e nem cheguei a perguntar a ele bem, para a gente guardar o versículo tão importante como foi lido naquela madrugada, né? Ele leu o versículo e o versículo falou que o anjo do Senhor estava comigo. Amém. Na hora que o Miroveu falou assim, na hora que ele leu a Bíblia, que ele falou assim, o Senhor me renovou na hora, me renovou e eu peguei e falei mistério com o Senhor. Eu só escutei que a minha mãe falou assim, meu Deus. E o menino só foi nascendo. Aí eu falei assim, graças a Deus. A mãe falou, graças a Deus. Eu continuei falando em mistério. E a mãe já me pegou, o menino já pôs para lá, já foi para me pegar, eu para me encostando na cama. E o Senhor me visitou grandemente, que eu não vi nenhum momento. Quando eu botei, assim como diz o caso, que eu se dei bem, aí que a mãe falou assim, seu menino já está aqui. Eu falei, graças a Deus, foi o Senhor que me deu esse menino, porque eu vi que eu não ia aguentar, né?
Mas Deus, quando está conosco, Ele está mesmo, para valer. O Senhor tem nos abençoado mesmo, uma maneira muito especial. Com o objetivo de arrecadar recursos para a compra de equipamentos para a igreja, os irmãos se uniram para cuidar de um pasto, enquanto as irmãs se revezavam no preparo da alimentação. Teve uma época, na época que o Laudacir estava vindo para a obra, o pastor Maurício, que era o Maurício na época, estava vindo para a obra, no início deles. A igreja muito fraca materialmente, e que nós não tinha som de espécie nenhuma na igreja. O som é só de nossas vozes mesmo. Aí nós providenciaram um meio de comprar um aparelho de som para a igreja, um somzinho para a igreja, para fazer um barulho maior, né? A ver se melhorava alguma coisa na igreja. Aí tinha um rapaz, tinha um pasto que era para bater, cortar o mato do pasto. Vamos pegar que tem de empreitada, vamos. Os varões da igreja. Fomos lá e conversamos com o rapaz, não pode, vocês bateu, dou tanto para vocês bater lá. Então tá bom, nós vamos bater o pasto. Fomos bater o pasto, um matagal deixado, mas nós entramos naquele troço, a união de varão na época, com o pastor nós combinamos na igreja, cada dia um dá o almoço, outro dá a janta, ou um dá o almoço e janta num dia, outro dia já é outro que vai dar, e foi assim. E eles levavam comida voluntário também, alguns levavam café, merenda, voluntário, e foi aquele negócio bom. Peguei o pasto, cortei o pasto. Bateu o pasto. Matava a cobra para dizer, eu matei cobra até sem ver. Matei cobra sem ver. Quando eu vi a cobra, estava espianegando, já estava troçando para ele morto já. Batemos o pasto. No dia que nós foi acabar, ó, terminou a bateção de pasto, eu estava terminando, encerrando a bateção, o pastor Delemir já tinha dado almoço, não é isso? Almoço e janta. Almoço ou almoço e janta, não sei. Naquela época nós almoçava 9 horas, 9h30 e jantava 2, 3 horas, era horário de janta. E levava um negócio, um reforço meio-dia ainda. Uma merenda, um café, uma merenda qualquer. E o Laudacir foi separado para levar a alimentação. Levou o almoço, voltar, levar a janta, levar o café e tal. E aí o pastor dele estava em casa, Mainildo, fazendo a alimentação para nós. E ele tinha uns livros lá, uns livros bons de estudar lá, e perguntou ao Laudacir se queria estudar os livros, né? Ele não queria ler nada, mas resolveu ler. Resolveu ler o livro lá e foi o dia que o Senhor batizou o Laudacir com o Espírito Santo. O dia que o Senhor batizou o Laudacir com o Espírito Santo, nós terminamos lá, eles não levaram comida para nós lá nada, levaram só almoço, mais nada não foram, porque a festa ficou só aqui embaixo mesmo. No ano de 1988, iria acontecer o batismo, porém a chuva era abundante. Pastor Adelimir, usado pelo Senhor, resolveu partir com chuva mesmo. Assim que colocou o pé do lado de fora da igreja, a chuva cessou e só após a cerimônia do batismo, a chuva voltou com o mesmo vigor. Nós tivemos uma experiência no nosso batismo, no ano de 88. Nosso batismo, uma chuva, muita chuva, mas muita chuva. E não tinha como sair do santuário para ir para o rio, porque cada chuva é muita chuva. Mas tinha uma hora marcada pelo Senhor para descer o primeiro candidato. E chegando a hora, o pastor Delemir afobado, que vai chegar a hora e ainda não está na beira do rio. Era perto, mas tinha que estar lá. Muita chuva. O pastor Delemir, cheio de autoridade de Deus, falou, gente, nossa hora não permite mais nada, a gente tem que ir para a beira do rio. Quem tiver fé me acompanha. E uma chuva de paredão caindo. Quando ele botou o pé do lado de fora do santuário, a chuva afastou. Forma que ele ia andando, a chuva ia afastando. E o senhor começou a visitar a igreja, e todo mundo atrás dele. Quem não estava com coragem de ir agora ficou com coragem. A chuva ficou a uns 50 metros da gente, aquele paredão de chuva. Ele fez toda a cerimônia, no dia do nosso batismo. A gente voltou para casa e a chuva continuou aquele dia todo. Mas durante a cerimônia do batismo, a gente não teve nenhuma perturbação de chuva. Com o desejo de participar ativamente da vida financeira da igreja, o irmão Maurício colocou no coração de dar o valor referente a 2 dias de trabalho. Chegou o dia de ofertar e não entrou dinheiro.
Me deu vontade de não ir para o culto aquele dia. Triste, porque eu não tinha um recurso para entregar. Aquele mês para mim foi... Aí saí, eu andei mais ou menos 150 metros com a minha esposa, e ela parou e falou assim, vem cá, você fechou a janela do quarto? Eu falei, não sei se eu fechei, não lembro não. Falou assim, tem que fechar, que o tempo não está muito bom. Se chover vai molhar lá, vai ter que fechar. Voltei para fechar a janela do quarto. Entrei dentro de casa com um temor muito grande. Eu tinha ciência que o anjo de Deus estava lá guardando a minha casa. Fui lá, fechei a janela, saí. Passei no mesmo lugar que eu andei o dia todo no quintal da casa. Encontrei um rolo de dinheiro. Peguei. Quando eu contei o dinheiro, tinha o valor dos 2 dias de trabalho, mais um valor que dava 10% em cima daquele valor. Ou seja, eu não tive o direito de guardar nada daquele dinheiro. Eu pude entregar a minha contribuição, que eu tinha feito o propósito, e ainda entregar um dízimo ainda do dinheiro que tinha aparecido para mim lá. Não vou falar que eu achei, eu vou falar que Deus me deu para me entregar. Porque é o lugar que eu andei o dia todo e eu não vi o dinheiro lá hora nenhuma e eu não perdi. E nem passava gente lá para perder. Ainda no mesmo dia, Deus se apresentou na forma de fogo a ele e sua esposa, irmã Divina. Aí eu chamei ela para ver, olha isso aqui. Quando eu falei, olha isso aqui, ela falou assim, será se não é o fogo de Deus? E meteu a mão. Quando ela meteu a mão, aquilo resplandeceu tudo na roupa dela, na mão dela, onde ela passava a mão, clareou tudo. O chão ficou todo salpicado na mesma hora. A glória de Deus encheu nosso coração. Nossa, nós fomos para a igreja aquele dia cheio da graça de Deus. Nossa, muito bom. E daquele dia para frente, constante, a igreja nunca mais parou de ver fogo naquele lugar. Acredito que vê até hoje. Nessa pandemia toda aí, se a igreja reunir lá e subir o monte, Deus nunca mais deixou o monte apagado. Toda vez que nós subimos o monte ali depois daquela época, quando a gente saía do monte a 50, 100 metros, que a gente olhava para trás, o monte estava lá salpicando igual as estrelas do céu. Do mesmo jeito que a estrela cintila no céu, fica cintilando, o monte aonde a gente saía, ficava lá cintilando do mesmo jeito. A gente via com distância de 150 metros ainda. Na região, havia um homem mau que sentia prazer em fazer coisas ruins a outros. Um dia, voltando de um culto, o irmão Maurício e sua esposa passaram por esse cidadão que os chamou, dizendo: Ele falou assim, esses crentes falam que não pega tiro neles, quer ver se não pega agora. E apontou a arma no peito da minha esposa, na minha frente. Eu vi ela morta. Para mim ia sair sim. E ele puxou a arma e aquilo só estalou e tiro mesmo, nada, não saiu nada. Aí eu comecei assim, me enchi de fé, falei, Senhor, o Senhor não vai permitir. Eu não falei nada assim, em voz alta, eu não clamei sangue de Jesus, eu não. Não adianta eu falar, não, clamei o sangue de Jesus e Deus deu livramento. Não clamei nada. O Senhor deu livramento. Não saiu mesmo o tiro. E ele foi embora bravo, igual um leão. Aí ele disse que a gente estava com capeta. Esses crentes estão com capeta, não pega tiro neles mesmo, não? Essa arma nunca falhou. Foi embora bravo demais. E a gente foi embora agradecendo a Deus, né? Porque a gente conhecia a índole dele. Ele andou mais ou menos 200 metros para frente e chegou na casa de um parente nosso e com aquela mesma arma na porta da sala do cara, ele descarregou ela toda. Lá saiu todo o tiro na porta do cara. Na gente não saiu não. O Senhor livrou, o Senhor livrou. Nada de bondade nossa, o Senhor livrou. Mas lá na casa do cara o Senhor não livrou não, o Senhor deixou sair os tiros na porta dele, arrebentou a porta dele tudo. 11 e pouca da noite, foi um terror danado no lugar. Ao ser ordenado ao ministério pastoral, pastor Maurício começou a construção de um novo santuário. Um dia precisou de areia e utilizou uma caminhonete para fazer o transporte. No meio do caminho, a gasolina acabou. O diácono Silas, cheio de coragem, afirmou que cria que Deus poderia fazê-lo chegar ao santuário. Pastor Maurício, cheio de autoridade, virou a chave uma vez e nada.
virou a segunda vez e então a caminhonete chegou ao seu destino. Nós precisávamos de areia. E o diácono Silas, na época, ele tinha uma caminhonete. E ele propôs em buscar areia pra gente. E a gente puxou areia o dia todo. Eu e ele só. Só nós dois no dia. O dia todo carregando areia. Na última viagem, a caminhonete dele no combustível não era pelo tanque, o tanque era furado. Era um garrafão. Aquilo ficava pouco, ele reabastecia, mas era um bico de garrafão. Aí no meio do caminho, vindo para a igreja, faltando mais ou menos 1 quilômetro para chegar na igreja, aonde ia descarregar, que ainda não era igreja, estava preparando para a construção. Aí a caminhonete desliga, ou seja, ela apaga, morre. Desligou o funcionamento. E ele já sabia que era gasolina. Ele falou na hora, é gasolina. Tentou de novo, nada. Aí olhou, quando olhou no galão, tinha chupado a última gota de gasolina. Isso estava vindo um Fusca de uma família bem absoluta na época. Não era gente nossa. E aquela turma só andava de tanque cheio. Aí eu falei, pô, não, resolveu o nosso problema lá, fulano vem lá. Parei o carro, conversei com ele da situação. Na cara, na lata, ele falou, pastor, ter a gasolina eu tenho, mas não arrumo não. Aí eu fiquei muito ruim, hein? Nossa, eu me senti um caco, falei, nossa, a gente não tem crédito para gasolina. O cara ainda falou que tem, o cara é ímpio. E a gente está aqui fazendo a obra de Deus, trabalhando para fazer a obra de Deus, fazer um santuário. E agora que o nosso carro acaba a gasolina, ele fala que tem e não arruma. Tá vendo aí, Senhor? Aí foi para Deus. O senhor tá vendo aí, Senhor? Aí o diácono Sila também deu uma quebrantada e falou, pastor, aquela hora ali foi Deus, cara. Deus encheu e falou, pastor, tem coragem para ir embora nesse carro sem gasolina. Eu falei assim, então vamos embora. Do mesmo jeito que ele estava com aquela coragem, Deus também me encheu de coragem. Eu falei, vamos embora então. Pode fechar o capô aí. Foi lá, fechou o capô. Eu entrei na minha porta do carona, ele entrou na porta do motorista. Só estava nós dois, o carro carregado de areia, subindo, ainda estava subindo. O carro só pegava no tanque na época. Tinha que deixar sempre na descidinha para ele pegar. Eu falei desse carro agora para provar que o Senhor está conosco. Fala o seguinte, liga ele e vamos embora. Já que você está cheio de fé, eu também estou. Liga o carro e vamos embora. Ele bateu a chave a primeira vez, não pegou. A dúvida entrou. Não vou mentir, eu acho que eu fiz besteira. Aí isso aqui deu uma crescida, pastor Felipe. Os lábios deu uma deformada, eu senti que o senhor chegou muito próximo. E eu cheio de autoridade de novo, falei, liga, pode ligar que a gente vai embora agora. Aí ele bateu a chave e ligou. Quando ele ligou, o carro pegou. E aquele carro arrancou carregado de areia. E a gente andou mais 1 quilômetro e pouco até chegar no lugar de descarregar. E o senhor encheu a gente dentro daquele carro, foi muito gostoso. E o crescimento espiritual e material se fez na região. A distância não era impedimento para adorar ao Senhor juntos. Andava-se de 4 a 5 quilômetros para chegar à igreja. Era difícil. Quando estava chovendo, era tanto barro, né, pastor? Essas estradas. E a gente quando ia para a igreja, tinha uma vez que eu fiquei, não sei se eu acho que eu estava doente, que eu ia para o santuário, parece que estava tão longe. Na hora de vir, me dava vontade de parar numa casa e ficar para acabar de chegar. E muito difícil as coisas, dificuldade material, né, pastor?
Descalço, tinha vez que eu ia descalço direto. Todo dia. Eu lembro que no tempo de frio, assim, eu ia descalço todo dia pro santuário. Aí até eu não sei um dia, lembro que ele disse, oi, irmã Maria, eu trouxe um sapato pra senhora, com dó da senhora andar descalço, eu lembro até hoje. É muita coisa, né? No mês de abril, ia-se a oração das 5 horas da manhã no lombo de animais. Os obreiros faziam os trabalhos a pé. Por exemplo, irmão Maurício ficou responsável pelo ponto de trabalho em Coqueiros, que distava 36 quilômetros de Pedra Bonita. O trajeto era feito a pé. Como amigo do pastor Delemi, companheiro, congreguei com ele 10 anos, ele me dava a responsabilidade de ir ao ponto de pregação em Coqueira, a 36 quilômetros. Eu fazia a pé. Talvez no dia de monte, ele mandava eu ir lá subir o monte com o ponto de pregação. Eu ia 36 quilômetros no sábado, chegava lá, com os pés inchados de andar, era a pé, nem bicicleta, nem cavalo. Subi o monte naquela madrugada, quando terminava o monte, eu não esperava mais nada. Eu já, dali do monte mesmo, terminava 4 horas, eu só chegava aonde eu tinha dormido, apanhava a mochila de roupa e botava nas costas, e regresso à igreja, 36 quilômetros de volta, para no culto à noite eu estar lá dando o relatório do meu trabalho, relatório ao pastor Delemir do que tinha acontecido. E isso aconteceu várias vezes.